Boa noite, pessoal. Boa noite. Nossa quarta-feira de live. Hoje nós teremos uma pessoa muito especial que aceitou o convite para estar passando pra gente muito sobre PNL dentro da área da medicina, dentro da área médica. Então vamos aguardar aí alguns minutos, que muitas pessoas se inscreveram para serem avisados quando começasse a live. E aí a gente vai dar esse tempinho aí pro pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas legais, pessoal. Estratégias de PNL para a área médica. E logicamente que isso serve para todas as áreas. Muito legal. Esperar o Dr. Robert ou Dr. Robert Wagner entrar. Olha só, ele já tá pedindo aqui para entrar. Vamos lá, aguardando. Olá, doutor! Estou lhe recepcionando com a sua música. Essa música tem um peso para É mim. linda essa música. Não está saindo o seu som. Não estou escutando. Às vezes Melhorou? é problema no onde sai ali, quando a gente encosta. Vamos lá, fala aí, vamos ver. Melhorou? Sim, melhorou, mas está baixo. Baixo? Vamos ver se eu já vi. Pessoal, vocês podem também dizer pra gente como é que tá o som aí, é legal, porque vocês são os nossos espectadores. Ó, muita gente entrando aí, que legal, pessoal de Sobradinho, que bacana. Talvez, Dr. Robert, entra e sai e entra novamente. Aí, vamos ver. Pode falar, vamos ver como é que tá agora. Melhor? Melhor, 100%, 100%. Eu tenho que escorar Uma ele aqui. ótima noite para todos nós. Aí, vamos ver se ele fica pertinho aqui. Aí. Uma ótima noite para todos nós. Aqui nós estamos convidando muitas pessoas para estarem aprendendo muito sobre tudo isso. O Guilherme está dizendo que o áudio está ótimo. Então tá beleza. Beleza, vamos lá. Então eu estava lhe apresentando aqui sobre o que nós vamos falar hoje, nessa noite, nesse encontro. Eu acho que é um encontro muito mais que profissional, né, para apresentar coisas importantes que o doutor tem a dizer, mas eu acredito que como amigo, que a gente fez uma amizade bem bacana, que como uma pessoa que está sempre em um processo de desenvolvimento contínuo. Então eu quero apresentar um pouco mais sobre o Dr. Robert Wagner. Ele é ortopedista e traumatologista, tem uma clínica médica em Santa Cruz do Sul. Rio Grande do Sul é uma região bem grande de abrangência, uma cidade muito bacana, cidade do Oktoberfest, para quem já foi. E o doutor, ele é formado em medicina pela UFS. Ele fez residência médica na Santa Casa de Misericórdia, sensacional, um ótimo hospital lá em Porto Alegre. Então, ele fez também MBA em gestão, fez também uma especialização na Alemanha, né, doutor? Que bacana, ele trouxe a experiência alemã para cá. E fez um Master em PNL na Mental Fórmula e fez o curso de influência, persuasão e estratégia de negociação na Mental Fórmula. E é um eterno processo de desenvolvimento e gosta, tem sede de aprender, né, doutor? Isso aí, isso aí. Tem que ter um mindset de crescimento sempre para buscar alguma coisa mais lá na frente, né? Isso aí. Muito obrigada, então, por essa noite. O pessoal está entrando, aos poucos a galera vai entrando, tá? Porque tem gente ainda se movimentando, indo para casa. Então, a gente vai desenvolvendo aqui e, logicamente, que essa live vai ficar 24 horas no ar. Então, até as 8 horas da manhã, à noite, ela vai estar no ar. Muitas pessoas vieram perguntar assim, eu não vou conseguir. O pessoal médicos que foram meus alunos, eu vou estar em plantão, não tem problema. Vai estar disponível no perfil da Mental Fórmula, nessa live. Eu acho que vai ser bem produtivo estar pegando um tempinho do dia para escutar a gente, porque a gente vai apresentar muitas coisas. Vieram algumas perguntas e eu acredito assim que nós vamos construir uma coisa bacana. E é uma aula aqui, né, Dr. Robert? Eu acho que é importante passar para as pessoas essa experiência de estar aqui presente e receber essa aula gratuita e de coração. Eu queria que o senhor agora falasse um pouquinho sobre o senhor, sobre a sua experiência, rapidamente, da PNL.
O que eu acho interessante, assim, se tu me permite, eu ia contar a historinha de como é que eu comecei na PNL, né? Onde é que a história começou, né? Então, assim, em 2014, 15, por aí, eu estava cursando um MBA de gestão de cooperativa, e aí eu não me lembro mais em que matéria, em que cadeira, um professor comentou alguma coisa de PNL, falou alguma coisa sobre uma ferramenta interessante, deu alguns exemplos, foi lá na frente praticar alguma coisa, e aquilo mexeu comigo, né? Eu fiquei assim, pô, isso aqui é uma coisa que eu vou ter que ir atrás. Aí eu fui atrás de literatura, não era comum, não era fácil encontrar livro, nada, e acabei comprando 2 livros, tentei ler, né? Mas não deu certo. É um assunto muito fora do meu dia a dia, a leitura técnica, eu disse, isso não é para mim, vou largar de mão. Mas ficou aquela janela aberta, assim, esperando, de repente, uma oportunidade, né? Eis que uma vez o teu time tentou abrir um curso em Santa Cruz, né? Vocês fizeram um workshop lá. E fui no workshop e disse, pô, vou tentar de novo, né? E me Lembro. inscrevi. Para o meu azar, o curso não saiu lá por falta de quórum, acho, né? E no fim acabamos conversando e eu acabei fazendo a primeira etapa em Porto Alegre, depois segundo tempo com o teu time de novo, e aí a coisa só foi, né? Então eu digo, quando tu quer alguma coisa, persiste porque vai dar certo, né? É só uma questão de tempo, né? Só uma questão de tempo. Isso aí, eu acho que é uma coisa importante para a gente, como lição de vida, assim, na verdade. Como lição de vida. É. E assim, eu acredito que o processo de autoconhecimento, ele é bem profundo quando a gente começa a se conhecer. Então, assim, uma das perguntas que eu acho importante, essa é minha pergunta, tá? É minha pergunta porque é importante eu entender sobre essa percepção, justamente pelo senhor que passou por uma faculdade técnica, como eu, que sou advogada de carreira, e encontrou um processo de desenvolvimento. E encontrou a PNL, que é muito diferente de tudo isso. Então, assim, eu queria saber, dentro de todo esse processo de desenvolvimento, a parte do autoconhecimento e o quanto impactou a questão de PNL na sua vida profissional e pessoal. O pessoal está dizendo que está escutando o eco no telefone, no seu telefone. Será que tá melhor aí? Pessoal, Jaque, tem como dizer se tá bom aí? Eduardo, tem como dizer se tá bom aí agora? Fala, doutor, vamos ver. Oi, tá dando para me ouvir melhor agora? Vamos esperar o pessoal dizer? Acho que sim. É que às vezes dá o eco. Dá um delayzinho, Bom, vamos né? lá. Vamos lá. Então, Então, assim, eu eu acho. queria, repetindo a pergunta, dentro desse processo de desenvolvimento, como a PNL impactou na sua vida, né, na parte do autoconhecimento, e impactou dentro do ambiente? Melhorou. Estamos dizendo aqui que melhorou. Então, eu acho que eu analiso por 2 aspectos, né? Primeiro, o crescimento pessoal, interno meu, né? E o outro é a melhora na tua comunicação interpessoal, né? Também a PNL tem ferramentas muito, muito úteis nesse sentido aí, né? Então, assim, no crescimento pessoal, uma coisa que também me ajudou muito, eu tinha muitas crenças limitantes, né? Muitas coisas do passado e assim, eu vim de uma cidade de interior mesmo, e assim, tive que fazer uma mudança radical na fase de colégio. Isso criaram muitas crenças para mim que me limitavam muito, né? Então, com algumas técnicas aí, a gente conseguiu fazer com que aquilo que era uma trava virasse um acelerador, na verdade. Então, assim, é uma coisa muito interessante essa mudança. E o que eu acho legal, assim, que ela é imediata. É uma coisa que tu vai ter que fazer e a resposta que tem é imediata. Depois tu vai praticando, tu vai tendo um crescimento disso cada vez mais. Mas são técnicas de melhora muito rápidas, né? Eu acho que, assim, isso foi uma coisa que, para mim, ajudou bastante, né? Uma outra ferramenta interna que eu uso muito é aquela história de fazer a química boa, né? Jogar a teu favor. A gente não tem uma percepção da capacidade que o nosso cérebro tem de nos ajudar, né? A gente tem uma tendência sempre de pensar em coisas ruins, coisas negativas, isso te puxa para baixo. A gente tem que alavancar o contrário, né? Então, usar esses sistemas de pensamento, com todos os sistemas representacionais, fazer a imaginação que tu quer,
da forma mais complexa possível, com cor, com som, com cheiro. Então, visualizar aquilo da forma mais completa possível. Então, isso te ajuda muito a alcançar teu objetivo. Não consegue, assim, quantificar o poder disso aí. Isso, cada vez eu tenho mais certeza, eu uso cada vez mais no meu dia a dia essas ferramentas aí. Né? Excelente. E eu acho que, assim, uma outra coisa que para mim impactou bastante, assim, é aprender a me comunicar de forma mais assertiva, né? Saber que nem todo mundo tu consegue conversar da mesma forma, né? Tem uma necessidade de ouvir mais, tem outros que tem que escrever mais, então tu tem que aprender a se comunicar conforme o personagem que tu está convivendo, né? Então, a PNL te dá ferramentas de tu conseguir entender como aquela pessoa quer receber a mensagem de forma mais assertiva, de forma mais real, de forma mais profunda, né? Então, tu consegue captar algumas informações e aquela pessoa te comunicar dessa forma. Tu vai ter que te comunicar de outro jeito para poder ter uma resposta igual aí, né? Então, isso, assim, para mim, foi bem importante. E eu acredito assim, que por nós trabalharmos dentro da programação neurolinguística com coisas vivenciais, ou seja, processos vivenciais, técnicas vivenciais, estratégias vivenciais, o aprendizado é mais rápido, entendeu? Então, o que eu prezo muito é a questão de lembrar como nós aprendemos a caminhar, como nós aprendemos a falar. Foi fazendo. Nós aprendemos de forma estratégica fazendo. Então, nada mais justo que a programação neurolinguística vir e trabalhar nesses condicionamentos de fazer para aprender. Então, é sensacional. E aí, vamos trazer um pouco da base para o seu assado, para a gente poder aí trabalhar em cima de esse processo bem direcionado. O que, na minha opinião, serve para todas as outras profissões. A pergunta que eu quero fazer é justamente como usar a PNL dentro da área médica. Ou seja, quem está escutando e não é da área médica, vai usar isso em todas as áreas profissionais. Porque não existe profissão para PNL. Existe fazer, existe condicionamento e existe a questão de reeducação mental. Mas, focando agora na área médica, como o PNL pode auxiliar com ferramentas? Como é que foi esse divisor de águas aí? Bom, assim, na minha especialidade, que eu atuo na área de ortopedia, vou te dizer que a grande maioria das pessoas que vêm aqui vem por uma queixa de dor, né? É dor. Dor aqui, dor ali. E a gente sempre aprendeu na PNL, e não podia ser diferente, que assim, o ser humano ele é um ser afetivo, né? Ele é envolvido em emoções, afetividade, e a dor tem muita influência nisso aí, né? Então, às vezes, tu tem uma situação, se a gente for pensar na nossa vida como um todo, quando eu estou de bem com a vida, quando eu estou alegre, faceiro, eu tenho uma tolerância de dor muito maior, né? E quando eu estou numa situação de mais deprimido, mais triste, chateado, eu tenho uma percepção de dor muito maior, né? Então, assim, essa questão de tu conseguir, às vezes, fazer a pessoa entender que eu tinha um problema, minha dor piorou, meu problema está pior. Tua emoção está pior, né? Às vezes a situação no trabalho está conflitante, tu sente mais dor. Às vezes tua situação familiar está mais complicada, tu sente mais dor, né? Então isso assim, não adianta simplesmente tu começar a encher de medicação, porque tu tem que às vezes perder um pouco, entre aspas, perder um pouco de tempo, né? Naquelas técnicas que a gente aprendeu de fazer um rapport, para poder fazer uma ação mais efetiva e buscar lá naquele paciente, assim, o que está acontecendo, né? Por que a dor piorou? Não tem uma lógica médica, assim, daquilo que é piorar de uma hora para outra, né? Então, tu vai, às vezes, conversando e vai te explicando e tentando colocar isso, que a dor é uma coisa muito mais ampla, que a emoção, né? Muitas vezes está por trás disso aí. Então, trabalhar emoção no controle da dor é uma coisa bem legal, assim, que eu comecei a desenvolver um pouco mais aí, a gente adquiriu no curso, né? Uhum. Sim, eu tenho um relato pessoal, que eu até falei com o senhor a respeito disso, e faz todo o sentido. Eu descobri em 2008 que eu tinha displasia coxofemoral, tá? Então, realmente, eu nasci assim, e eu tenho que trabalhar com
com essa dor, tá? Até mais ou menos 2015, eu tinha muitos quadros de dor. E eu ficava dizendo assim, ah, vai chover. Ah, vai não sei o quê. Ah, alguma coisa vai acontecer. E sempre justificando esse meu quadro de dor. E, gente, doía muito. E eu ando de salto. Eu falei isso online da semana passada. E assim, eu tive que parar de usar o salto, eu tive que fazer muitas coisas para melhorar a dor. Mas, principalmente duas coisas, duas atitudes eu tive e eu não conhecia programação neurolinguística na época. A primeira atitude foi começar a fazer hidroginástica, que foi uma coisa que o médico disse e eu tava, ai, não quero fazer meu cabelo, tem que me molhar. E a segunda foi a questão emocional. Eu tinha graves crises de ansiedade, gravíssimas. E assim, era desde dor de cabeça, ânsia de vômito, até vômito às vezes provocava. A questão de dores fortíssimas no quadril, era mais no quadril direito do que esquerdo, só que eu tenho problema nos dois lados, então, como assim, né? Então, assim, eram várias coisas que aconteciam, e quando eu comecei essa estabilização emocional e realmente fazer o que o médico prescrevia, de fazer exercícios dentro da piscina para não ter impacto, parece que fez isso aqui, ó, tirou com a mão. Foi incrível. Eu não tomava remédio para a dor mais e nunca mais tomei. Então, são atitudes que são importantes. As pessoas vêm dentro das nossas formações, cursos, dizendo assim: Ana, tenho dor aqui, tenho dor ali, tenho dor assado. Mas isso é reflexo de alguma coisa que o corpo está sentindo a partir do pensamento. Então, é uma forma de desviar o foco de uma situação que possa estar acontecendo no seu ambiente, né? E normalmente acontece muito com mulheres. Tá? As mulheres dizem que tem 3 turnos por dia, que tem muito trabalho, mas muitas vezes existe problemas relacionados à relação íntima em casa com os pais, e essa relação é um pouco abusiva no sentido de violenta, e ela começa a passar a ter dores que antes não tinha. Então é muito interessante isso que tu me traz com relação a dores que se apresentam em consultório e que muitas vezes não é uma dor relacionada a algum trauma. É relacionado à emoção. Isso aí. Então, na verdade, vai aprendendo, né? Assim, eu sempre tinha uma percepção disso já antes mesmo de fazer a PNL, mas cansava de mandar paciente assim com dor crônica para o psicólogo, né? Então, assim, isso ficou mais claro a partir do momento que a gente tem essas informações a mais assim do poder mental, né? Que pode ser a favor ou contra, né? A ferramenta está aí para quem quiser usar. Se tu não quiser usar, ele toma conta para o mal, né? Se tu tiver o mínimo de conhecimento e um pouquinho de boa vontade, tu usa ele como grande ferramenta de crescimento, de bem para ti, né? E volta a dizer de novo, né? A grande sacada assim, é imediato, né? Imediato. Fez, tu começa a sentir na hora. É imediato. Né? Sim, sabe por quê? Porque a gente movimenta coisas que a gente não tinha movimentado até então, que é a nossa representação interna, a forma que a gente vê o mundo. E isso é sensacional. Isso é autoconhecimento, né, doutor? E é isso que a gente preza muito. A pessoa primeiro tem que se conhecer, botar a máscara de oxigênio, respirar profundamente e aí depois ajudar o próximo. É muito interessante isso. E hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com o próximo, né? E nada preocupadas com ela. Então elas estão deixando no limbo a sua vida pessoal para se preocupar com o que as pessoas estão postando na internet. Ai, como é que essa pessoa tá assim? E a minha família, e não sei, então não puxa a responsabilidade para si no sentido de se cuidar, de ter saúde. A prevenção é tudo. A gente conversou muito sobre isso, né, doutor? A prevenção, sobre tudo a prevenção, para que não haja a questão de uma lesão forte que daí tenha que fazer com medicamentos e tudo mais. Isso aí tem que entrar com a química, né? Sabe, uma outra coisa que eu comecei a usar mais, principalmente naqueles pacientes assim que tem que às vezes fazer algum procedimento cirúrgico, é aquilo que eu comentei há pouco, que eu uso como ferramenta para mim, né? Assim, de tu fazer a tua representação cerebral das situações que tu quer que aconteçam, né? Então, vamos dizer, um paciente que tem lá uma artrose de quadril, fazer uma prótese, né? Bom, aí ele tem a vida dele social bastante limitada, ele quer visitar os filhos e não consegue, então, só imagina lá a situação de tu poder lá na frente entrar no carro sem ninguém te ajudar, entrar sozinho, tu chegar na casa do teu filho e poder subir uma escada sozinho, com um sorriso, né? Os filhos esperando. Então, essa mudança de vida que pode disponibilizar, então, na nossa especialidade, mais do que outras, eu acho, a participação do paciente no pós-operatório é muito, muito importante.
Porque o pós-operatório, normalmente, ele é de meses, né? E tu não tá junto o tempo todo. As atitudes que ele vai tomar naqueles momentos podem ganhar ou perder o teu trabalho, né? Então, se ele tiver essa consciência, essa participação, né? Isso vai facilitar muito o trabalho meu e o resultado final no próprio cliente, né? Então, eu tento trabalhar muito isso nele antes, né? Isso certamente vai ter uma repercussão positiva lá na frente. É um trabalho em conjunto, vamos dizer assim. Por exemplo, o que eu disse, eu não queria fazer a hidroginástica, só que assim, para uma melhora, eu tenho que fazer o que demanda o médico. O médico estudou para isso, está me condicionando a isso, sabe? Então, assim, às vezes, zona de conforto atrapalha também bastante a questão Isso. de fazer um tratamento bem feito. Sem falar nisso que, assim, aquela história que a gente conversou um pouco da química boa, né? Então, assim, a atividade física joga um monte de química boa lá para cima que, né, te faz ficar diferente. Então, não é nem a questão orgânica da tua perna ali, é a parte hormonal de química que é uma ferramenta forte também. Sim, vira a chave, né? Isso aí. O Eduardo, meu marido, estava me comentando, Tá já a gente registrado está já. a gente tá ele está assistindo aí. A gente está com hábitos de acordar bem cedo, sabe? Às 5 horas da manhã. E o que que ele me Eu não gosto de fazer exercício físico de manhã, mas ele gosta. E ele me comentou, Ana, eu acordo às 5 horas da manhã e no final da tarde, da noite, eu ainda estou muito bem. Porque eu começo o meu dia fazendo uma atividade física, trabalhando muito essa química interna, que o cérebro faz o condicionamento todo da Isso motivação e aí. confiança durante o dia todo, e entrega de resultado, e resolução, a criatividade também fica aprimorada. Então, assim, são tantas coisas boas que a atividade física traz, que se as pessoas soubessem, elas recorreriam muito mais à atividade física do que uma bengala de Sem medicamento, dúvida. entendeu? Então, acho que é extremamente importante. Mas é aquilo que a gente falou. É da zona de conforto, tem que ter um mindset, pensar em coisas para frente, né? Mudança, é isso aí. O mais cômodo, o mais fácil é manter-se onde está, né? O teu cérebro vai gostar disso, né? Então, tu tem que dar uma cutucada no cérebro às vezes também, né? O corpo tá ali preguiçosão, mas o cérebro tá querendo essa química boa, hein? Isso aí. Isso aí. Doutor, agora uma coisa que eu me vejo, assim, escuto muitas pessoas, e não é só na área médica, tá? Eu já reforço isso. Eu acredito que em todos os profissionais, desde concurso público, que eu era concursada, até pessoas que atendem, por exemplo, atrás de um balcão numa padaria, no mercado, e uma consulta médica. Muitas pessoas relatam sobre não ser visto. Tem pessoas que, pelo sistema do SUS, muitas pessoas me relatam, chegam dentro do consultório, o médico nem mesmo olha para a pessoa e simplesmente, né, fala com ela sem olhar, sem ter esse acesso ocular, essa conexão, e a pessoa sai e o médico não sabe nem a cor do cabelo. Então, assim, eu acho importante trazer a questão de existem profissionais e profissionais, existem pessoas e pessoas. A importância aqui é saber, dentro dessa abordagem do diagnóstico médico, qual a diferença se faz com a PNL aplicada? Eu acho que tu consegue buscar informações mais fidedignas, né? E tu consegue, de alguma forma, assim, usando... Uma técnica que eu uso muito no meu dia, cada vez mais, é a técnica do rapport, né? Então, assim, tu tem que conseguir uma conexão boa, né, com o paciente com cliente, agora a gente usa cliente, não mais paciente, né? Ah, é? Não sabia. É. Então, assim, fazendo um raporte, né, que tu abre uma conexão muito potente, né, e cria quase um canal aberto de comunicação, e tu vai buscar muita informação que, às vezes, lá do subconsciente, do inconsciente da pessoa, né, tu tem as técnicas próprias para isso, né, e que tu consegue buscar e daqui a pouco o próprio cliente está percebendo coisa que ele está dizendo que ele não tinha essa percepção, né? Então, tudo isso fortalece uma situação de confiança, né? De reciprocidade, que faz qualquer tratamento evoluir melhor, né? Então, assim, tudo que tu disser vai ser melhor aceito, vai ser melhor obedecido, né? Então, assim, a comunicação é a base, né? Tu tem que ter uma comunicação eficiente. E eu tenho usado muito essa ferramenta de raporte. Assim, não vou dizer, a gente não pode ser hipócrita, né? Não consigo usar isso em todos os ambientes, né? Porque isso precisa de um tempo para desenvolver isso. Eu digo, um tempo para sentar e conversar, né? Tem pessoas que conseguem conectar mais rápido, outras demoram mais. E realmente, às vezes
atendimento de SUS, que tu tem, às vezes, um volume grande num curto espaço, tu não consegue desenvolver todo mundo, né? Então, assim, mas onde o ambiente é favorável, a gente está tentando fazer isso cada vez mais, né? Então, tu consegue fazer essa conexão que vai trazer ganho para todo mundo. Tá? Acho que isso é importante, para saber se comunicar. Né? Excelente. Excelente. Pegando o gancho, eu acho importante ter essa clareza. Muitas vezes nós não temos consciência do que está acontecendo com a gente. Quando nós usamos ferramentas de PNL, por exemplo, a gente chama lá de metamodelo, são perguntas direcionadas. A gente consegue trazer das profundezas do coraçãozinho da pessoa o que está passando por dentro dela, o que está acontecendo com ela, as coisas que disparam o gatilho da dor. Porque muitas vezes eu não estou com dor, mas acontece alguma coisa e eu começo a ter a lembrança da dor e aí começa a aumentar essa dor. Tá? Então, muitas vezes a habilidade do médico em esclarecer para a pessoa como ela sente, quando ela sente, pode ajudar no tratamento. Muito mais que isso, mostrar para a pessoa que ela vai se curar. Porque tem pessoas tão pessimistas que já vai sentenciado lá para o consultório, dizendo assim, eu não tenho mais jeito, não vou conseguir, e é isso aí, vou levar minha vida dessa forma, sabe? E aí larga de mão. Então, assim, o que eu vejo hoje é muito por trás das doenças do dia a dia que nós encontramos por aí, muito por trás da questão da vida emocional, a saúde emocional da pessoa. E aí, quando a gente consegue ter essa conexão, essa confiança, que eu acredito assim, que o senhor teve muita confiança quando escolheu fazer os cursos comigo, né? Então, eu acho que eu passei essa confiança. É importante passar essa confiança, porque assim, nossa, eu não preciso ficar me defendendo. O meu cérebro não vai ficar pensando em estado de atenção o tempo todo, do tipo assim, vou desconfiar do que ela tá falando. Vou desconfiar do que ele tá me dizendo. Eu não vou tomar esse remédio, não. Vou jogar fora. Então, assim, essa conexão gera uma identidade que gera uma confiança entre as partes. E isso é sensacional de uma abordagem pessoal. Tá? E isso em qualquer lugar de conexão, até no elevador, quando presta a questão de conexão com uma outra pessoa, ela consegue ter um vínculo diferenciado. E esse relacionamento interpessoal é o que a gente precisa hoje em dia. E aí dá um gancho para a minha próxima pergunta, que é uma coisa assim surreal, mas a gente tem que trazer à tona isso. Nessa era digital, de inteligência artificial, de coisas que nós realmente pensamos e logo muda, né? O celular, uma hora, comprei esse celular aqui no início do ano, já tô sabendo que já vai sair um novo celular. Eu disse, meu Deus, mas como assim? Então, assim, são muitas coisas acontecendo a todo vapor. E aí, nessa questão do mundo digital, da inteligência artificial, nós sabemos que existem robôs por trás que fazem muitas coisas por nós, tá? Por exemplo, o Instagram é um robô, né? Ele faz essa conexão com a gente, ele nos permite fazer isso. Dentro dessa conexão, dentro dessa robotização de inteligência artificial, que faz um diagnóstico médico muito bem feito, né? Porque não tem a mão humana, é o diagnóstico médico através de logaritmos e algoritmos e tudo mais. Eu queria saber qual é o pulo do gato, qual é o ponto estratégico da PNL nas relações interpessoais, na área da medicina, qualquer coisa que seja, né? Então, eu acho importante trazer à tona isso. Isso. Então, essa é uma área que eu tenho me dedicado a ler bastante e estudar alguma coisa a mais sobre essa parte de medicina inteligência artificial, desculpe, né? Que já é um caminho sem volta, ela tem muito a oferecer a toda a população, né? E como tu mesmo falaste, assim, já está claro que o resultado de diagnóstico e de muitos tratamentos já tem uma assertividade, uma qualidade de trabalho maior que o ser humano, né? Agora, existem dois aspectos que o ser humano é muito superior à inteligência artificial, à máquina, né? E ali são esses aspectos que tu consegue potencializar ainda mais com a PNL, né? O espaço todo para a PNL. Esses dois aspectos que eu considero são basicamente assim, a criatividade, né? Porque o algoritmo trabalha em cima de números, né? Quanto mais repetição, mais exato, né? Saiu um pouquinho fora, parou tudo, né? Então, o ser humano, ele tem essa capacidade criativa, né? E a criatividade tem a ver com o número de conexões cerebrais. Então, quanto mais ativo o teu cérebro,
mais tu usar ele, quanto mais experiências diferentes, quanto mais química boa, mais criatividade tu vai ter para poder fazer um contraponto a essa inteligência artificial, né? E outro fator que tu tem o espaço para PNL é que o ser humano, ele ainda é afetivo, né? A máquina não é. Então, vamos supor que a máquina te deu um brilhante diagnóstico, tem um tumor cerebral localizado no lobo inferior, né? Tanto, tá, e aí aquela angústia daquela pessoa, né? E aquele sofrimento, a máquina vai te dar um diagnóstico maravilhoso, um tratamento maravilhoso. E a emoção daquela pessoa, né? Então, nisso aí, a PNL tem um espaço enorme no saber lidar com isso, né? Hoje eu vejo muita coisa assim na área médica de formação muito tecnicista, né? Tu não aprende mais a ouvir, tu já chega perguntando, conversando, examinar. Então, assim, sentir quando aquela pessoa está sofrendo, está pedindo ajuda emocional, não física, já tem o diagnóstico da máquina, que é compartilhar o sofrimento, né? Então, a PNL tem essas ferramentas que te dão uma possibilidade grande de tu treinar isso aí, né? Eu acho que é um campo amplo para quem quiser se aperfeiçoar, porque outras coisas nós já perdemos para a máquina, né? Nós temos que valorizar o que nós ainda nos diferencia muito da máquina, né? Isso tudo é treino, né? É treino, a gente tem que aprender essas coisas. Elas são do ser humano, mas na evolução muitas vezes a gente vai perdendo com a tecnologia, né? Hoje tem geração que nem fala mais no celular, é só clica no celular. Então, falar, ouvir, então tudo isso é treino, a gente tem que aprender a fazer isso aí, né? Eu acho que nisso aí tem um campo grande para a PNL agir com toda a força, né? Com toda a força. Eu acho que é uma grande protagonista, principalmente para desenvolver habilidades. Sim. Criatividade, sensacional essa palavra, porque muitas pessoas, eu ouvi aqui, ó, semana passada sobre isso. Ai, Ana, como é que tu é tão criativa? O que que acontece? Quando eu estava no concurso público, eu estava fazendo coisas de advocacia, processos, 36 volumes, 40 volumes ali sentados fazendo. Como que eu vou expandir minha criatividade em outras coisas se eu estou totalmente focado nisso? Então, é importante a pessoa se dar conta do processo de desenvolvimento contínuo, tá? Sempre querer aprender, sede de aprender. A gente tem um monte de material. Hoje, nós inauguramos o nosso canal do YouTube. Nós temos blog, newsletter, nós temos um monte de material gratuito para as pessoas poderem consumir isso, aprender sobre isso, ter acesso, sabe? E aí, se quiser, vai para uma formação internacional de PNL, vai para um curso de influência, faz uma mentoria, se quiser e precisar. Mas o material está totalmente disponível. Então, assim, eu acho importante isso, eu acho importante a pessoa ter acesso a isso. Agora, vale lembrar que nem todas as pessoas querem ter acesso a isso. Ou tem preguiça de ter acesso a isso, porque vai sair da zona de conforto, vai ter que abrir mão de algumas coisas, fazer renúncias. E aí que mora o perigo, de a pessoa ficar estabilizada sempre na mesma vida, ao invés de estar movimentando a máquina e buscando coisas melhores. E eu vejo assim, que o senhor é um eterno aprendiz. Esses dias eu estava aqui em São Paulo, fazendo um curso, eu disse, doutor, vamos se encontrar, não vai dar tempo, estou com muita coisa para fazer. Então, assim, querer aprender, essa sede de aprender é de se modelar, sabe? É buscar fazer igual, eu acho muito importante. Os seus filhos aí, um estudando no Canadá, o outro está quase indo também, eu acho tão legal o investimento na educação, e hoje eu estava falando com uma cliente isso, investimento na educação, ninguém te tira o que você aprendeu. Ninguém te tira, sabe? Então, assim, tempo e educação são coisas importantes. São coisas que o tempo você perde fazendo coisas desnecessárias e não tem como comprar. E a educação ninguém vai te tirar. Então, procure esse tempo para fazer esse processo acontecer. Criatividade, a parte emocional, isso a inteligência artificial nesse momento não alcançou. Então, é o momento de nós nos aprimorarmos e sobressair no mercado de trabalho. E esse ano de 2020 eu estou vendo que está aquecendo bastante. Então, tem muitas oportunidades para muitas pessoas que estavam esperando aí se recolocar ou buscar novas oportunidades. Isso. E esse é o momento para aprimorar, se desenvolver como pessoa e entrar no mercado com tudo, né, doutora? Exatamente. É uma pena, assim, que esse tipo de formação ainda não faz parte de cursos de colégio, de universidade, né? Então, na verdade,
tu tem que correr atrás, assim, ouvir falar, né? Ainda não é uma coisa democratizada, né? Vamos dizer assim, as ferramentas estão aí, né? Mas assim, a divulgação mais popular, quer dizer, isso aí poderia fazer toda uma estrutura de país, de sociedade civil ter uma coisa que vai ganhar com isso, né? Mas Excelente. sempre, né? Por isso que nisso que eu estava falando assim antes, por isso que as pessoas são diferentes, né? Algumas têm mais mindset, têm mais vontade de ser da zona de conforto e outras não querem saber de mexer com nada disso, né? Então, assim, a oportunidade está para todos, né? Isso que eu estava falando, de tu quiser estudar o que tu quiser de graça hoje na telinha, isso é democratização de conhecimento, né? Assim, está disponível para todos, né? Então, é possível, é só querer. É possível. É possível, e eu digo mais, se nós tivéssemos isso no colégio, muitas coisas nós evitaríamos. Por exemplo, a gente não aprende relacionamentos interpessoais. Eu tinha muita, mas muita timidez de estar falando em público e apresentando quando eu era pequena. Depois não, depois eu não tive. Mas assim, até sair do colegial, até a oitava série na época, eu tinha muita vergonha de me expor. Porque tinha muito daquele negócio assim, dando risadinha e tudo mais. Se nós aprendêssemos sobre desenvolvimento humano, sobre a parte de confiança, segurança da criança, olha como essa criança é assim hoje. Pessoas seguras, sabendo o que querem, aí diz assim, vai entrar com 17 anos na faculdade, não sabe nem o que é da vida, assim, porque você não preparou para esse momento acontecer. Né? A criança ia levando e não ia se aprimorando. Mas o importante aqui é uma coisa que eu até escrevi ontem num artigo e mandei para algumas pessoas, a respeito de processo de influência. Processo de influência a gente não aprende com ninguém, a gente vai tateando e vai entendendo o que pode ser influente ou não. Mas o processo de influência e persuasão tem estratégias por trás, para que a gente possa salvaguardar a respeito da nossa opinião, se impor muitas vezes também, querer vender o seu peixe, a gente não aprende a vender o nosso peixe. Aliás, a gente não confia no nosso peixe. A gente não confia na gente. Então, assim, estratégia de persuasão e influência, eu acredito que todas as pessoas deveriam ter, porque é uma forma de sobrevivência hoje em dia. Porque você é muito influenciado. A gente aprende no curso aquele de influência que nós tivemos no passado, ele está até aberto agora em março, dia 14 e 15 aqui em São Paulo, pessoal. Esse curso a gente mostra como nós somos influenciados durante todo o dia, por todo o ambiente, desde a música de um supermercado que fica tocando com matemática e vendendo vinhos da França, por exemplo. Tá? Então, assim, a gente o tempo todo está sendo bombardeado de informações e isso entra direto para o nosso coraçãozinho. Então, o que a gente tem que aprender? A se blindar? A gente tem que aprender a não ser influenciado. Filtrar. Então, assim, eu acho importante essa reflexão e eu acredito, assim, muito no processo de desenvolvimento, e por isso que eu estou aqui me dedicando. Nós estamos, né, Dr. Robert, nos dedicando a ensinar as pessoas e dar o caminho das pedras. Agora, basta saber se as pessoas estão dispostas a isso também. Então, assim, é questão de escolha, né? Isso aí, isso aí. E posso dizer assim que o time de vocês é preparado para isso, né? Então, assim, é uma coisa um trabalho muito prático, tem uma pincelada teórica e o resto é prática. Assim, naquele trabalho intensivo que tu faz, tu já sai diferente do que tu entrou, né? Coisa muito legal, assim, pela rapidez de resultado. A gente pegou, nossos treinamentos têm muito da metodologia americana, eles gostam de saber como é que vai ser o resultado. Eles não gostam de ficar ali pegando informações, entendendo sobre aquilo. Eles gostam de resultado. A frase especial deles é: eu quero resultado, eu desejo resultado, eu quero chegar na meta. Então, dentro desse processo, dessa metodologia que a gente traz de várias pessoas que nós estudamos, é o que a gente quer aplicar e a gente aplica em sala de aula, a gente aplica nas intervenções. Mostrar para a pessoa que ela é capaz. No início dos cursos, as pessoas ficam se olhando assim: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer? E aí eu digo assim: pessoal, vai lá e faz. Se errar, a gente ajusta, mas tem que se experimentar. As pessoas têm medo de se experimentar. Isso aí, de expor, né? É porque aquela história que a gente estava falando, né? É a questão das crenças, né? Tu está sendo avaliado, né? Quando vai para outro, tu tá sempre avaliado e ninguém gosta de ser avaliado, mas na verdade não está sendo avaliado, né? Tu está aprendendo uma coisa nova que todo mundo vai patinar junto, né? Eu acho que é muito legal. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que assim, uma coisa muito bacana que eu aprendi
num dos capítulos do curso, né, a questão da hipnose. Então, assim, a gente aprendeu uma aula lá sobre auto-hipnose, né? Então, isso é uma ferramenta que eu incorporei no meu dia a dia, assim. Uau! De manhã cedo é lá, 5 minutos que já te ajuda a fazer um dia melhor, né? Te concentrar, dar um foco. Então, isso é muito legal. Isso também são ferramentas muito Legal. fáceis de usar e que tu tem disponível, hein? É só aprender. Que bacana. Boa lembrança. Tem muitas pessoas que têm medo dessa questão, hipnose, se eu for e não voltar, mas é uma baita bobagem, sabe? A gente trouxe o Eduardo Tomelo, que ele é especialista aí na parte de hipnose, e talvez ele vá assistir depois a live, porque ele tinha atendimento para fazer, eu até conversei com ele hoje sobre isso. Ele passou muito claro para a gente a respeito da questão de hipnose. Na verdade, é uma alta concentração naquilo. Então, meditação, uma auto-hipnose, assistir uma série de TV por 50 horas sem parar é uma hipnose. O celular, gente, a gente consegue ver pelo Instagram quantas horas por dia a gente ficou no Instagram. E é impressionante. Esses dias eu me falei, estava escrito assim, você ficou 2 horas no Instagram. Mas eu não fiquei 2 horas no Instagram. 2 horas no Instagram. Então, assim, o mundo passa, a gente não percebe, e nós estamos totalmente hipnotizados, sendo influenciados pela máquina. Isso aí. Legal disso, assim, tu consegue te comunicar contigo mesmo, né? Naquelas questões lá que tu acreditava que não tinha alcance, tu vai lá e tu consegue aquilo que tu faz antes. Aquela crença que era limitante, tu transforma ela numa alavanca, né? Aquilo tu vira a chave, né? Tu vira a chave. O que era contra ti vira a favor de ti. Né? Exato. E vou lhe dizer, olha só, tive a turma de São Paulo, a última turma de São Paulo de junho desse ano que passou, eram basicamente quase todos engenheiros. Fui para Curitiba, engenheiros também. Aí todo mundo diz assim, a engenheiro é super racional, só pensa no que é número. O Eduardo é engenheiro mecânico. E tá aí, Master em PNL, tá dando aula de influência e persuasão. Então, assim, a gente tem que entender que todos nós somos racionais, todos nós somos emocionais. Algumas pessoas gostam mais de números, outras mais de entender pessoas, mas é lógico que nós temos que ter essa interação equilibrada e foi sensacional. Os meninos em Curitiba, principalmente, trazendo, Ana, dentro da engenharia, isso aqui dentro da PNL a gente chama assim. E aí botava para aquele pitaquinho da questão de racional, né? O pensamento mais racional para o entendimento. E tudo certo. O importante é entender que quando você entra dentro de um processo de desenvolvimento, nós vamos chegar lá e nós vamos alcançar o que você deseja. Porque a PNL é prática e ela foca muito no que você quer. O grande problema das pessoas hoje é que elas focam no que elas não querem. Elas ficam dizendo assim, doutora, eu não quero mais essa dor. Doutora, eu não quero tomar remédio. Doutora, eu não quero mais voltar aqui. Ai, não aguento mais. Não quero fazer exercício. Elas ficam dizendo que elas não querem. Aí vem, tá, mas o que tu quer? Quebra o estado. A pessoa vem e pensa sobre essa estrutura. Então, assim, é bem importante sobre isso, Robert, eu acho que, assim, dar clareza ao que roda internamente. Isso. Aquilo que a gente sempre falava, né? O cérebro, ele obedece o que tu disse. Ele não tem discernimento se é bom ou ruim, né? Então, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Bom, tu tá pedindo para ele não fazer, então ele vai cumprir aquela ordem, né? Então, assim, ele não tem discernimento do bom ou do ruim, ele só cumpre o que vão mandar fazer, né? Então, assim, a colocação da palavra já muda tudo, né? Já muda tudo. Sim. A interpretação da palavra muda totalmente a condução da mensagem. É impressionante. A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Nossa! Pelo amor de Deus. Isso é bem importante. Doutor, eu acredito assim que a gente conseguiu passar para as pessoas um pouco sobre a nossa experiência, né? Eu como professora e o senhor como um médico referência na região ali. Eu queria saber um pouquinho sobre essa sensação do pessoal. O pessoal pode ir colocando ali, se quiserem compartilhar essa live depois, para as pessoas pegarem isso e entenderem sobre isso aí. Olha só, tá um monte de gente me questionando, dizendo que eu só falei dos engenheiros lá de Curitiba. Tínhamos engenheiros em Curitiba também, desculpe. Foi uma forma generalizou, ampla né? de falar. O pessoal não topa. Então, assim, continuando, quem quiser compartilhar essa live, tem aqui um aviãozinho encaminha para as pessoas que possam querer saber mais sobre isso. E eu quero, assim, agradecer
imensamente a sua disponibilidade de estar aqui. Quando eu fiz o convite, eu fiz aquele convite do tipo assim, vou fazer e vou acreditar que ele vai aceitar. E ele aceitou o meu convite de fazer essa live. Eu achei Isso faz parte da mudança de crença, né? Antigamente não aconteceria, agora acontece, né? Oi. Doutor, eu queria que o senhor fizesse um pouquinho do seu merchan aí, da sua propaganda. Como é que encontra o senhor? Conta aí. Pode encontrar no meu site, no site da nossa clínica. Na verdade, eu trabalho junto com um colega aqui, né? Que é COT, Santa Cruz do Sul, tudo junto, né? .com.br, né? E no Instagram é Robert Wagner 594. Isso aí. Isso aí vai encontrar 594. Depois eu vou lhe marcar ali e as pessoas vão lhe encontrar também. E vou marcar também a clínica também. Na hora que eu falar ali nos stories, eu vou marcar. Pode deixar. E eu espero que, assim, que de alguma forma a gente consiga, assim, né, cutucar algumas pessoas para dar aquela, assim como eu disse, por isso que eu fiz questão de contar a minha história, né, assim, foi uma coisa que não tinha nada a ver com o PNL, o cara falou talvez uns 30 minutos lá, aquilo para abrir uma janela, sabe? Tive mais oportunidade de não acontecer, né, do que acontecer, mas insisti até que a coisa deu certo, né? Foi muito interessante, isso aí eu vou lhe dizer. A gente ficou uns 6 meses, né, para fazer esse curso, mais até, né? Desde o momento de Santa Cruz até. Muito legal. Eu lembro do senhor lá. Eu fiz um monte de brincadeira, o senhor deveria ter pensado assim, nossa, eu não vou fazer curso com essa louca. Porque a gente tem que aprender brincando, a gente tem que aprender se divertindo, é assim que a gente trabalha no processo. Doutor, muito obrigada. Eu acredito que vamos ter novas oportunidades por aí, tratando de outros temas. Aí você vai para algum lugar e já traz uma novidade, a gente já bota aqui também. E eu acredito muito nessa interação. É assim que a gente faz, é assim que acontece. A família Mental Fórmula sempre unida para passar muito conhecimento para todo mundo. Então, eu acredito que seja isso. Eu agradeço imensamente pela sua participação e nos vemos por aí, principalmente dentro de reuniões direcionadas para a PNL ser aplicada em todos esses lugares do mundo, aí nos 4 cantos do mundo. Eu acho bem importante disseminar a semente do desenvolvimento humano. Isso aí. Eu tenho o prazer de poder participar e foi uma experiência legal, eu gostei. Valeu. Tem outros. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor. Então, um grande abraço, ótima noite e ficamos com a sua música aí, ó. Isso. Tchau, tchau.